Fala galera, tudo bem com vocês aqui? Professor André Pucciarelli novamente e vamos dar continuidade aqui na nossa aula sobre bombas de calor. Para quem chegou aqui diretamente do YouTube de alguma outra forma, a minha aula sobre bombas de calor vai estar aqui no link na descrição e eu expliquei todos os processos que acontecem aqui dentro dessa bomba de calor que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Então antes de começar o exercício eu queria pedir para vocês deixarem o seu like aí, deixar nos comentários aí qualquer coisa que você gostou, que você não gostou, qualquer dúvida que você tiver, certo? E também se inscrever no canal, qualquer coisa que você tiver que fazer aqui também e acompanhar os outros links que eu vou deixar aqui na descrição, certo? Esse exercício aqui vocês vão ver que é o mesmo exercício que eu fiz lá para o ciclo de refrigeração, para quem assistiu o vídeo, tá? Para quem assistiu ao vídeo da aula e do exercício, também vão estar aqui na descrição, só que ele vai ter uma pequena diferença com relação a ele, tanto que ele vai corrigir um erro que eu fiz lá no exercício sobre o ciclo de refrigeração. Então se você assistiu, assiste esse vídeo aqui até o final, que eu vou falar para você qual foi o erro que eu fiz lá, certo? Então nesse exercício aqui, vamos considerar uma bomba de calor ideal, onde eu vou utilizar o fluido R134A. Certo? Então a temperatura do fluido, a temperatura de evaporação do fluido, aqui a temperatura menor vai ser menos 20 graus Celsius, e no condensador vai ser 40 graus Celsius. Certo? Então sabendo que a vazão máxima lá vale 0,03 kg por segundo, eu quero saber o coeficiente de desempenho e o calor removido em todo aqui no meu condensador. Tá? Então, vamos lá. Então aqui eu já coloquei os dados para vocês. Então a temperatura aqui no ponto 3, ou seja, a temperatura de condensação do fluido, ele vai ser 40 graus Celsius. E aqui a temperatura do meu evaporador, de evaporação do meu fluido, ela vai ser menos 20 graus Celsius. Então, como eu falei lá na aula para vocês, eu vou trabalhar entre duas temperaturas, né? Ou seja, entre duas pressões. Tá? Então eu vou ter a pressão de condensação e a pressão de evaporação, respectivamente, com relação a essas temperaturas aqui. E também foi dado o valor da vazão máxima, que vai servir para a gente determinar o calor no final do exercício também. Então, o primeiro ponto em que eu sempre falo para todo mundo começar as análises em um ciclo de refrigeração ou em uma bomba de calor é aqui na saída do evaporador. Por quê? Porque nós sabemos que na saída do evaporador eu vou ter título igual a 1 e eu conheço a pressão. Qual que vai ser o valor da pressão? Ela vai ser a pressão de saturação para a temperatura 1, ou seja, de menos 20 graus Celsius. Certo? Então, tendo o valor do título e tendo o valor da pressão, eu consigo determinar todas as propriedades, que a gente pode determinar a partir de uma tabela termodinâmica ou a partir de um software que já dê todas as propriedades diretamente, tanto que um software, se você não conhece nenhum, tem algumas aulas que eu fiz com o EES, tá? Com relação ao ciclo de refrigeração e outros ciclos, você pode conferir aqui no link da descrição também, tá? Então se a gente for lá na tabela e a gente for lá no EES, por exemplo, vocês vão achar aqui a temperatura, eu vou ter que pegar dois valores de propriedades, a entalpia e a entropia. Tá? A entalpia para a gente determinar na primeira lei da termodinâmica aqui na evaporação, e a entropia vai ser porque a gente sabe que o processo entre 1 e 2, né, entre aqui no compressor, ele vai ser isoentrópico. Então eu já sei que no ponto 2 eu vou ter a mesma entropia aqui do ponto 1. Certo? Então, vamos lá. Agora que a gente já fez a análise no ponto 1, vamos para o ponto 2. No ponto 2, a gente sabe que esse processo acontece de forma isoentrópica aqui no compressor. Por isso que essa linha aqui ela é vertical. Então, como eu sei que a entropia entre 1 e 2 ela é constante, então o S2 vai ser igual a 1,7395 kJ por kg Kelvin também. Então, como eu estou mostrando aqui para vocês. Certo? Como eu sei também que eu sei, agora você pode me falar, mas como que eu vou determinar as propriedades aqui no ponto 2 se eu só sei que ele é um vapor superaquecido, tá? Porque eu tô aqui nessa região do gráfico na direita, tá? Mas eu só sei o valor da entropia, né? Como que eu vou determinar todas as outras propriedades? Só que a gente não sabe só a entropia. A gente sabe que a pressão aqui no ponto 2, ela vai ser igual à pressão no ponto 3. E qual que é a pressão no ponto 3? Nós sabemos que a pressão no ponto 3, ela vai ser a pressão de saturação para a temperatura de 40 graus Celsius. Então, se eu determinar a pressão no ponto 3, eu vou saber a pressão no ponto 2. E com isso eu vou chegar nessas propriedades aqui. Eu cheguei que a temperatura no ponto 2 ela vai valer 47,7 graus Celsius e que a entalpia ela vai valer 428,4 kJ por quilo. A temperatura pra gente não vai ter nenhum efeito, não foi pedido pra gente calcular, tá? Então a única informação importante que nós vamos ter daqui é a entalpia.
Tá? E como que a gente determinou essa entalpia? Eu sei o valor da pressão, que vai ser igual à pressão no ponto 3, e eu sei também a entropia. Então, se eu pegar lá em qualquer tabela termodinâmica, ou então com qualquer programa, software de medição de propriedades, eu vou chegar nesse valor da entalpia, certo? Então agora vamos fazer a análise no ponto 3. Então antes de eu mostrar aqui para vocês, vamos analisar o que a gente já tem do ponto 3. Como eu mostrei lá no ponto 2, eu falei que a pressão no ponto 3 ela vai ser igual à pressão de saturação para a temperatura de 40 graus Celsius. Então por isso, beleza. Então eu vou lá e calculo. Ou calculo ou pego numa tabela. Eu vou chegar então 1017 kPa. Certo? Então eu sei o valor da pressão no ponto 3. O que outra coisa eu sei de lá do ponto 3? Eu sei que o título dele vai ser 0, porque eu estou aqui no ponto de líquido saturado. Então se eu for lá na tabela de líquido saturado ou pegar qualquer software, eu vou ver que na pressão de 1017 kPa para o R134A, eu vou chegar então que eu vou ter um estado de líquido saturado e eu vou ter que o H3 ele vai valer 256,5 kJ por quilo, certo? E agora aqui no ponto 4, o que a gente sabe? O ponto 4 ele é o mais fácil, porque o processo entre 3 e 4, como eu falei para vocês, ele acontece de forma isoentálpica. Ou seja, a entalpia no ponto 3 vai ser igual a entalpia no ponto 4. Então, a entalpia no ponto 4 vai ser 256,5 kJ por quilo. Certo? Então, o primeiro passo que nós podemos calcular aqui é determinar o trabalho específico aqui no meu compressor. Por que específico? Porque eu não vou multiplicar ainda pela vazão máxima. Então eu sei que o trabalho específico ele vai ser o H2 menos o H1, fazendo a balança de energia aqui dentro do compressor. Certo? Então se eu fizer a conta aqui, eu vou chegar que o HC ele vai valer 42,6 kJ por quilo. Certo? Por que a gente está calculando o HC, o WC, desculpa? Porque ele vai ser utilizado para a gente calcular o coeficiente de desempenho, tá? Então aqui agora o que nós vamos fazer? Calcular a troca de calor específica aqui no condensador. Porque como eu estou falando de uma bomba de calor, eu estou interessado em determinar o coeficiente de desempenho que ele vai ser dado por a troca de calor aqui no condensador dividido pelo tanto de energia que eu gasto aqui no meu compressor. Tá? Então vai ser o QF dividido pelo WC. Tá? Então, como que eu vou determinar aqui no condensador? Eu vou fazer o H2 menos o H3. Por que eu estou fazendo o H2 menos o H3 e não o H3 menos o H2? Porque se eu fizer o H3 menos o H2, eu vou obter um valor negativo. Tá? Então, aqui eu vou obter um valor em módulo. Tá? Porque eu sei que a entalpia no ponto 2 é maior que o 3. Então, eu estou interessado em saber a troca de calor, mas em módulo. Tá? Por isso que se eu fizer essa conta aqui, o 428,3 menos 256,5, eu vou obter uma troca de calor que vai acontecer aqui no condensador específica, tá? Porque ela vai estar dividida pela massa, de 171,8 kJ por quilo. Tá? Então a troca de calor que vai acontecer aqui no condensador vai ser essa. Tá? E se eu quiser saber a quantidade em potência dada no condensador, é só eu multiplicar pelo valor da vazão máxima. Então se eu pegar o QF e multiplicar pelo M ponto, eu vou ter o calor que realmente é trocado, tá? E não valores específicos como foi feito aqui. Então se eu pegar o valor específico e multiplicar pela vazão, eu vou obter a troca de calor, que foi a primeira coisa que foi pedida lá no exercício. Para a gente determinar o coeficiente de desempenho, eu vou pegar o valor da troca de calor aqui no condensador específica e dividir pelo trabalho. Então eu vou obter um valor de 4,064 de coeficiente de desempenho. E aí vem o que eu vou falar para vocês com relação ao erro que eu fiz com relação ao ciclo de refrigeração com o da bomba de calor. Essa resolução aqui é a mesma que eu fiz igualzinha até no coeficiente de desempenho para calcular no ciclo de refrigeração. Só que como nós sabemos, para o ciclo de refrigeração, o coeficiente de desempenho ele vai ser dado pelo QQ, né, que é pela troca de calor no evaporador, dividido pelo trabalho. E se você for lá no link da descrição, você vai ver que eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu peguei o QF e dividi pelo trabalho. Tá? Então lá no ciclo de refrigeração aquele exercício está errado e a forma de eu fazer seria calcular a troca de calor no evaporador, eu pegar o H1 menos o H4 e dividir pelo trabalho. E eu ia obter um coeficiente de desempenho para o ciclo de refrigeração. Aqui, como eu mostrei para vocês, ele está certinho para a bomba de calor. Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado, não deixem de deixar o seu like aí, também não deixem de se inscrever no canal. Certo? Também acompanhem os links aqui na descrição. Um grande abraço, tchau, tchau.